Estamos recebendo hoje aqui o psicólogo, o doutor Odamir Meira. Ele vai falar de alguns assuntos que fazem parte do dia a dia de todos nós, comportamento de uma forma geral. E iniciando, doutor, primeiro, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia a você, Tony, bom dia aos telespectadores que nos ouvem nesse momento. Bom, falar um pouquinho sobre trânsito, né, doutor? A gente tem observado que o trânsito está cada vez mais violento e, às vezes, uma simples discussão de trânsito, uma manobra mal feita, tem terminado em violência física e até assassinatos. A que se deve essa violência toda no trânsito? Tony, quando você fala em violência, são situações nas quais a gente pode refletir no nosso dia a dia. Eu acredito que é um conjunto de situações que ocorrem desde o nosso dia a dia, hoje em dia, como as pessoas estão se comportando, até a situação da atualidade que o país atravessa. Esse conjunto de situações, desemprego, enfim, a questão familiar também entra nesse contexto, onde as pessoas também não têm tempo mais para tanta situação. O que elas fazem? Elas andam estressadas, lembrando que estresse é uma situação que cabe a cada indivíduo, onde ele está em estado de desequilíbrio emocional e ele acaba, por consequência disso, projetar situações que são suas, somente suas, em detrimento do seu próximo. Entendi, ou seja, as pessoas saem mal resolvidas de casa, né? Às vezes a discussão familiar que faz parte de qualquer família, um desentendimento com a esposa, um problema com o filho, isso é normal em qualquer casamento, né? Em qualquer vida familiar. Às vezes a pessoa está com problemas particulares, profissionais e tudo o que o senhor falou, mas infelizmente acaba levando isso tudo para o volante do carro, para o guidão da moto, da bicicleta, é pedestre, nervoso, que, como eu disse, sai mal resolvido de casa e acaba arrumando problemas. Não resolve o que tem para resolver e ainda arruma mais problemas, né? Pois é, Tony. Isso nos faz pensar também na própria situação quando o sujeito ele é candidato a dirigir, né, enfim, nas autoescolas. E uma das questões assim é a direção defensiva, enfim, o sujeito passa por teste psicológico a fim de que ele apresente um pré-requisito, um perfil que dê conta do fato dele poder dirigir, né? No entanto, na nossa vida prática, algumas coisas interferem nesse sentido. Muitas vezes aquelas pessoas que são bem preparadas, como está dizendo para você, para o telespectador, acaba por culminar numa forma de desequilíbrio e o sujeito tem uma reação inesperada. Veja bem, isso nos remete a pensar também, veja, uma série de situações. É claro que se você for pegar cada caso a caso, você vai ver que é um contingente enorme de situações onde o indivíduo, né, nem sempre aquele indivíduo que passa, ele está num mau momento da vida dele e de repente ele tem um comportamento inesperado e as coisas acontecem. Some-se a isso a crise que nós estamos passando também. Dia a dia são notícias veiculadas, né, a própria TV, CI e o conjunto, né, de comunicação, ele também, de certa forma, impele, ajuda, não só na informação, mas num contexto de coisas. O desemprego também é um fator. Com certeza. E às vezes um problema que se ele estivesse passando um momento mais bacana na vida dele, ele tirava de letra, mas como ele também não está bem, esse indivíduo, acaba se tornando, né, um gigante, às vezes uma situação simples. Mas tudo isso também, doutor, não tem a ver, não está diminuindo a falta de diálogo direto entre as pessoas, já mudando um pouco o tema, mas eu acho que tem a ver com isso. As pessoas hoje dentro de casa, chegou, claro, a evolução tecnológica, mas tem que ter um limite também. Porque dentro da mesma casa é comum da mãe conversar com o filho pelo Facebook ou pelo WhatsApp, o pai está em casa, no quarto dele, está conversando com o filho que está no outro quarto também pelo WhatsApp. Às vezes você convida alguém para sair, né? E eu acho até um desconforto, porque você vai jantar fora com alguém, você vai fazer um lanche com alguém, você sai para conversar com aquela pessoa, e hoje todo mundo fica
né, fica prestando mais atenção no telefone do que na pessoa. Não está faltando mais isso, o calor humano, doutor? Eu acho que é só isso, e as pessoas também elas estão causando problema até ortopédico. Não sei se isso é só a gente lembrar um pouquinho que a própria posição de você ficar nessa situação aqui, com o tempo você causa problema na coluna. Mas veja, isso é uma coisa que está acontecendo de fato, né? Diálogo. As pessoas também, aproveitando, né, a sequência do raciocínio, as pessoas não estão se encontrando. A gente fala isso na nossa realidade como Paranaguá. Imagine você em Curitiba, onde as pessoas se veem só à noite, em São Paulo, nas grandes capitais, isso é uma coisa muito significativa. A família como um todo, ela se torna um agregado, de certa forma. Evidentemente, né, que isso traz consequência, Uma outra coisa até, puxando um gancho, uma coisa na outra, hoje no Paraná está se discutindo até a forma da criança, a idade mínima para se entrar, se não me engano, com 6 anos, porque nos outros estados já é assim. Mas veja, nada contra, né, até se pensar em relação a isso, mas a criança também ela sai muito cedo de casa. A criança. Exatamente. Ela está saindo muito cedo, em busca de conhecimento, mas, veja bem, tudo se paga um preço na vida. E o preço pode ser tudo isso que você está começando a discutir comigo. Agora, no jornal Gazeta do Povo, do último sábado, saiu uma notícia que diz que aumentou em 60% o número de pessoas viciadas em smartphone. Vamos colocar em WhatsApp, vamos colocar em Facebook. Existe um tratamento específico para isso? Porque é uma novidade, né, doutor? Então, esse tratamento existe, Tony. Ele é equiparado ao consumo de droga, por assim dizer. Isso se trata em consultório, inclusive. Tem pessoas, na verdade, hoje em dia existe até alguma coisa das pessoas estarem no smartphone no escuro. Até no escuro elas estão fazendo isso. Isso causa o quê? Insônia nas pessoas, só que as pessoas não sabem. Um tipo de distúrbio do sono que provavelmente você vai ao médico e de repente você vai tomar um hipnótico, que é o remédio mais adequado lá, ou seja, como for ansiolítico, tem por consequência o smartphone, para quem não sabe. Você vê. E a gente até causa problema de visão também, né? Porque às vezes a pessoa está no escuro com aquela luz do aparelho, do equipamento, e isso também já ouvi falar, quer dizer, desenvolve vários outros problemas que às vezes a pessoa não tem a noção, a consciência que ele é um viciado nisso, né? Mas, doutor, quero agradecer a sua presença. Hoje é um dia importante, segunda-feira, é o dia do amigo. Será que as pessoas vão mandar muitas mensagens ou vão dar um abraço do dia do amigo? Queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente. Pois é, Tony, é bom pensar, né? E até diferenciando uma coisa na outra. Estar próximo de uma pessoa não quer dizer ser amigo, mas estar à disposição de alguém, estar à disposição de alguém quer dizer você se dá por inteiro. Tradicionalmente, hoje, dia 20 de julho, é o Dia Nacional do Amigo. E que as pessoas comemorem aquelas pessoas que elas gostam, que elas amam, de certa forma, e que façam desse dia uma forma de comemoração e que digam, que abracem, que pensem, que reflitam, mas que possam, a partir de agora, ou numa reflexão maior, pensar que todos os dias pode ser o dia do amigo e que isso pode ser importante na vida das pessoas. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O senhor já é antigo aqui no programa Voz do Litoral, já participou várias vezes com a gente e nós agradecemos, sempre se coloca à disposição. Obrigado. Tenha uma ótima semana. Isso. Muito obrigado. Um abraço de amigo. Abraço de amigo.